Olá pessoal, hoje vamos falar sobre risco de auditoria e como o auditor levanta as informações necessárias para avaliar o risco de distorções relevantes na empresa. E quando nós falarmos disso, a gente vai ter que entender que ele elabora um processo de avaliação de risco, tá? Que acredita ser eficiente na avaliação do risco de distorções relevantes para a entidade. E de acordo com as normas de auditoria, nós vamos ver que esse processo que ele levanta para fazer a avaliação desses riscos vai ter três tópicos interessantes. Uma, fazer indagações da administração sobre o risco de distorções relevantes em virtude de erros ou fraude. 2, realizar procedimentos analíticos. E 3, observar e inspecionar. Então vamos aqui à nossa primeira parte da aula. Então o que faz o auditor para avaliar o risco de distorções relevantes? Então o auditor, para avaliar o risco de distorções relevantes, deixa eu ajeitar aqui, que borrou aqui embaixo, ele elabora um processo. Esse processo, deixa eu ajeitar aqui. E esse processo inclui, três aspectos: fazer indagações, realizar procedimentos, observar e inspecionar. Basicamente, é isso que nós temos de conceito que pode cair na sua prova, tá? Que você deve guardar isso contigo, tá bom? E aí, durante todo esse processo, como que ele vai se realizar, tá? Desde o início, a equipe de trabalho de auditoria solicitada ali na fase ainda de planejamento de auditoria, tá? A discutir a suscetibilidade das demonstrações financeiras da entidade a distorções relevantes. Então, essa equipe vai ser convocada com o propósito de fazer discussão ali sobre as demonstrações financeiras e que impacto de distorções relevantes pode ter nessas demonstrações. A finalidade disso é permitir que os membros da equipe compreendam o melhor potencial das distorções relevantes na área de auditoria a eles atribuídas. Essa discussão tem que ser registrada em papéis de trabalho, que são registros por escrito das evidências obtidas pelo auditor. E para as empresas de capital aberto, um debate entre os membros da equipe de auditoria é obrigatoriamente que deve-se incluir argumentos sobre o risco de fraude, tá? O procedimento específico exigido para verificar a fraude durante um trabalho de auditoria são discutidos em um capítulo posterior. Então, como que faz essa discussão sobre o risco de fraude? Aí tem um capítulo à parte, a gente vai abordar aqui, tá? Já os três passos que devem ser incluídos no processo de avaliação dos riscos, exceto esse da fraude, serão discutidos detalhadamente a seguir, tá? Então, desse segundo ponto aqui, desse segundo parágrafo que nós acabamos de falar aqui, o que é importante, tá? Importante a gente saber que essa solicitação da equipe de auditoria, tá? Equipe do trabalho de auditoria solicitada, tá? Vai ter uma finalidade, tá? Permitir que os membros da equipe compreendam o melhor potencial de distorções relevantes, tá? Na área a eles distribuída, tá bom? Basicamente isso. A gente tem que compreender, tá? Que essa discussão tem que ser registrada em papéis de trabalho. Eu vou mudar a cor aqui para a gente melhor compreender. Registrada em papéis de trabalho, tá bom? Basicamente isso. A gente tem que entender ainda que se for empresa de capital aberto, tem que haver, tá?
argumentos sobre o risco de fraude, ok? E aí, lá na frente, a gente vai discutir sobre esses passos, com exceção ali do risco de fraude, que é um capítulo à parte somente para isso. Certinho? Podemos prosseguir? Então, vamos à frente. Seguimos aqui, tá? E vamos falar agora do processo de avaliação de risco, indagações da administração e a outros funcionários da empresa. Ok? Então, vamos lá. Grande parte das informações concernentes ao risco de distorções relevantes na empresa é obtida por meio da administração. Então, nessa parte do processo que fazem as indagações à administração e a outros funcionários, tá? Algumas informações são importantes por meio dessa obtenção, tá? Entretanto, o auditor pode achar necessário, além de conversar com a administração, conversar com funcionários com diferentes níveis de autoridade para fazer sua avaliação e planejar a auditoria. Ok? Basicamente isso. Por exemplo, ele pode indagar profissionais encarregados da governança corporativa da empresa, o comitê de auditoria. Os auditores internos podem ser indagados para a identificação de riscos de distorções relevantes da empresa, já que eles geralmente testam os controles internos das áreas de maior risco das demonstrações financeiras. A área jurídica interna da empresa pode fornecer ao auditor evidências relativas ao risco de litígio, ao cumprimento de leis e regulamentações, a arranjos com parceiros de negócios e conhecimento de fraudes na empresa. Os funcionários envolvidos na iniciação, no processo ou na autorização de transações complexas ou incomuns podem ajudar a determinar a adequação das políticas contábeis. O pessoal do marketing e vendas podem fornecer informações úteis sobre mudança nas estratégias de marketing ou nas projeções de vendas. Então, a abordagem aqui que a gente vai ver que cada integrante dessa empresa, podemos dizer, dessa sociedade, ela vai ter uma informação específica importante para avaliação desse risco, tá? Então, essas indagações a diferentes níveis de informações dentro da empresa vai trazer para o auditor um arcabouço de melhor entendimento de como essas informações podem ser processadas a fim dele extrair, tá? Algum nível ali de risco de distorções relevantes para a empresa. Vamos lá. Processos de avaliação de risco. E aí, o segundo processo são os processos analíticos. É nesse momento que o auditor realiza procedimentos analíticos durante a etapa de planejamento da auditoria para aumentar sua compreensão do negócio. Então, ainda durante a fase de planejamento de auditoria, tá? O auditor faz essa análise. Mas por que dessa análise? Ele quer aqui, ó, compreender o negócio, ok? Basicamente isso, tá? Visa essa compreensão do negócio da empresa. Calcular índice financeiro e comparar números das demonstrações financeiras do ano corrente com o do ano anterior, tá? Ajuda a identificar qualquer mudança inesperada. Então, existe um padrão que vai ocorrendo ao longo dos anos e durante aquele ano que está fazendo a análise em si, há uma mudança brusca diante das médias esperadas dos anos anteriores e aí é onde o auditor vai se debruçar em fazer uma análise melhor do que aconteceu. O auditor tem de obter evidências que corroborem com explicações da administração relativa a mudanças inesperadas. Tá? Então é isso.
houve mudança inesperada de determinado comportamento, de determinado índice, de determinado, podemos dizer assim, me fugiu a palavra agora, tá? De determinado nível de avaliação estratégica, operacional, tática da empresa, aí é onde o auditor entra para analisar a fundo, tá? Essas mudanças inesperadas. Os procedimentos analíticos fazem parte de um processo de planejamento, já que permite que o auditor identifique áreas problemáticas nas quais o risco de distorções relevantes pode estar presente. O auditor possui um tempo limitado para realizar uma auditoria. Por isso, identificar mais rápido possível as contas das demonstrações financeiras que apresentam alto risco de conter distorções relevantes é importante, uma vez que lhe permite obter evidências de forma mais eficiente durante o processo de auditoria. Então, o que acontece aqui? Auditor, tem todo o tempo do mundo? Não. Tem tempo limitado. E para que esse tempo limitado seja bastante eficiente, ele tem que identificar o mais rápido possível quais contas das demonstrações financeiras possuem alto risco de conter distorções relevantes. Então, são aquelas contas que têm valores mais altos ou aquela que teve oscilação mais abrupta ali durante o histórico dos anos anteriores. Então, ele vai utilizar ali de ferramentas que ele possa identificar onde está ali o maior risco de ocorrer distorções relevantes. Nesse sentido, realizar procedimentos analíticos é uma parte importante do processo de planejamento. Ao iniciar a auditoria com certa expectativa quanto ao desempenho do cliente, o auditor pode acreditar que as receitas de vendas deveriam ter aumentado, porque o cliente expandiu suas operações para novos mercados, ou que os recebimentos das contas a receber deveriam ter sido mais lentos em virtude do estado geral das condições econômicas do momento. Realizar procedimentos analíticos durante o processo de planejamento permite que o auditor identifique áreas às quais o desempenho do cliente não consiste com a expectativa do auditor. Essas expectativas permitem que o auditor desenvolva um programa de auditoria para obter evidências relativas às áreas de demonstrações financeiras, com maiores chances de apresentar distorções relevantes. Ok? Então, aqui a gente vai entender que o auditor ele tem uma análise daquela situação. E quando ele pega a sua análise e compara com o que ocorreu de fato na empresa, o comportamento das contas, ele vê que diverge da sua realidade, daquilo que ele acreditava, é onde ele vai montar ali o seu programa de auditoria para obter possíveis evidências relativas àquelas demonstrações. Ok? E aí nós seguimos, tá? Vamos falar aqui ainda do processo de avaliação de risco, da observação e inspeção, que é a terceira etapa que nós enumeramos lá no início da aula. Tá? A observação e inspeção podem fornecer ao auditor informações úteis para comprovar os dados relacionados ao risco de distorções relevantes que foram obtidos da administração e de outros funcionários. O auditor pode observar e inspecionar as operações de documentos, registros e manuais de controles internos da entidade, além de relatórios preparados pela administração e as instalações de fábrica e escritórios. Ok? Então, aqui é onde o auditor pega todas aquelas indagações que ele fez à administração e a outros funcionários da empresa e vai para a prática para verificar, tá, de fato, aquilo que aconteceu. Ok? Então, todos esses aspectos aqui é interessante a gente ter uma visão macro dele. Tá? E aí nós vamos para a seguinte situação. Como o auditor usa as informações dos procedimentos de avaliação de risco, o que ele faz com essas informações? Tá? E aí
o nosso autor aqui é interessante, ele aborda aqui, olha, espera-se que o autor não somente determine o risco de distorções relevantes durante uma auditoria, mas também que elabore procedimentos para reduzir esse risco. Então, não basta apenas identificar. O auditor é interessante que ele elabore alguns procedimentos. Olha, se eu tenho risco nisso, o ideal é que se tome tal ação para que esse risco seja reduzido, tá? A um nível aceitavelmente baixo. Tá? Esse processo de avaliação de risco exige 2 passos. Então, a gente vai ver aqui 2 passos. Esses pontos aqui são extremamente importantes, tá? Uma avaliação e uma resposta, tá? Então, são 2 passos, tá? O passo 1, o que o auditor faz? Avalia esse risco. O passo 2, o que ele faz? Ele modifica os procedimentos de auditoria para controlar o risco de distorções relevantes a um nível aceitavelmente baixo. Ok? Sabemos que o termo relevância, que é materialidade, significa, no contexto da auditoria, mas o que é uma distorção? Distorção é um erro, uma falha não intencional, uma fraude, uma falha intencional nas demonstrações financeiras. Então, pode ser um erro ou pode ser uma fraude. Qual a diferença entre erro ou fraude? Você pode cair na prova de cada um de vocês. O erro é uma falha não intencional, já a fraude é uma falha intencional. Aquilo foi feito já próprio para enganar o auditor, enganar os usuários internos e externos ali daquela empresa, daquela sociedade, tá? Então, de fato, é isso. Algumas distorções são relevantes e outras pequenas demais para isso. Conhecer uma distorção quando é relevante faria o usuário externo mudar de decisões quanto à empresa. Então, a importância de identificar distorções relevantes e levá-la a um nível aceitavelmente baixo, tá? Vai mudar o impacto ali dos usuários externos quanto às suas decisões relativas à empresa. Tá? Ao identificar o risco de distorções relevantes, o auditor considera tanto no nível das demonstrações financeiras quanto no nível das asserções relevantes. Então, vamos lá, nós temos 2 coisas aqui. Nível das demonstrações financeiras, vou deixar nessa cor, e 2, nível das asserções relevantes. No primeiro passo, no primeiro nível, as distorções têm potencial de afetar muitas asserções ou muitas contas das demonstrações financeiras. Uma administração incompetente pode causar uma distorção no nível das demonstrações financeiras que pode ser relevante. Ok? Então, aqui a gente vê a primeira. Já a segunda, tá? As exceções que envolvem uma asserção, por exemplo, a existência ou completude, de uma classe de transações ou saldo balanço que tenham o potencial de afetar a questão das demonstrações financeiras, conter ou não distorções relevantes. Por exemplo, a existência é geralmente uma asserção relevante das receitas. Se aquelas registradas pela empresa não existirem, as demonstrações financeiras provavelmente conterão distorções relevantes. Ao entregar as demonstrações financeiras ao auditor, o cliente da auditoria faz asserções sobre elas, que inclui asserções da administração para a classe de transações, exemplo, contas de resultados, e saldo de balanço para contas de balanço, tá? Essa existência ou ocorrência, a completude, tá? Para a classe de transações e saldos de balanços, a avaliação e alocação para saldo de balanço,
direito e obrigações para saldo e balanço, exatidão para classe de transações e cut-off para transações. Ok? Basicamente isso. Como, por exemplo, considere as asserções da administração relativa à receita de vendas e a contas a receber. Então, aqui a gente tem uma enumeração de coisas aqui referente a essas, podemos dizer, a esses aspectos que nós vimos anteriormente. Então, aqui ele vai enumerar um certo tipo de transação, uma ocorrência e vai fazer a classificação, tá? Eu não vou ler isso aqui porque é um pouco grande e eu acho que uma leitura responsiva de cada um de vocês vai trazer a melhor exatidão sobre isso aqui. Então, aqui ele traz um fato e traz uma classificação, ok? Basicamente isso. E aí, eu vou fazer algumas pontuações bastante importantes aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que é interessante aqui trazer nessa aula, tá bom? Não vou ler toda a apostila, senão vai ficar uma aula muito cansativa. Então aqui, ó, durante a fase de planejamento de auditoria, passo 2, tá? Nós vamos ter aqui, ó, considerações a predições de auditoria, aceitar ou rejeitar os trabalhos, obter um entendimento das entidades e do seu ambiente, determinar sua materialidade e avaliar o risco de distorções relevantes. 3. Desenvolver uma estratégia e um plano de auditoria em resposta aos riscos avaliados. Aquilo que nós falamos que nós vamos ver agora. Então, nós vimos os 3 passos, tá? Então, agora, nós vimos 2 passos, estamos agora no 3º passo. Tá bom? E aí, aqui segue o mesmo procedimento. Vamos ver aquilo que é interessante. Tá? Então, nesse 3º passo, o que é interessante para a gente? Tá? É que o auditor, ele determina a estratégia geral, a estratégia de auditoria geral, tá bom? Em que estabelece o escopo, a época, a direção da auditoria, a qual guia o auditor ao preparar o plano durante o processo de planejamento, tá? Então, essa direção, tá? Esse escopo e essa época vai guiar o auditor a preparar um plano. Tá? Basicamente isso. Depois de determinar essa estratégia, o auditor pode decidir quantos membros nomear para a sua equipe e como designar aqueles específicos, ou seja, os mais experientes ou especialistas para determinar determinadas áreas de auditoria. Então, por exemplo, estou fazendo uma auditoria e que naquela auditoria existe um processo de produção referente à área mecânica, talvez fosse interessante que eu tivesse um engenheiro mecânico para avaliar esse processo. Ok? Basicamente isso. Então, aqui na 3ª fase, tá? O auditor determina a estratégia geral e estabelece 3 coisas: o escopo, a época e a direção da auditoria. Isso vai guiar ele a preparar o quê? O plano, tá? De auditoria. Depois ele vai determinar essa estratégia, ele vai lá nomear a sua equipe. Então, aqui os passos importantes. Tá? Além disso, ele pode determinar se deve escalar a equipe em uma etapa preliminar da auditoria, antes do final do exercício social, ou no final do exercício social. Então, ele pode determinar a atuação dessa equipe em
diversas fases. Veja a seguir alguns fatores que o auditor pode considerar e desenvolver a estratégia de auditoria geral. Vamos lá. Característica do trabalho de auditoria, estrutura de relatório financeiro, exigências de relatórios específicas da indústria, número e alocação e localização dos componentes da empresa a ser auditada, necessidade de exigências estatutárias ou regulatórias, disponibilidade do trabalho de auditores internos, se a entidade usa ou não uma organização de serviços para processar transações, efeito da tecnologia da informação sobre procedimentos de auditoria, disponibilidade de pessoal e de dados referente ao cliente, entre outras. Então, o trabalho de auditoria, ele normalmente tem essas características: estrutura de relatório, exigências específicas desse relatório, número e localização dos componentes da empresa a ser auditado, necessidade de exigência estatutária. Então é interessante essa análise estatutária. Então, tudo isso faz parte, pessoal, aí das características do trabalho de auditoria. Segundo ponto, divulgação de objetos, do período de auditoria e da natureza das comunicações. Identificar o calendário do cliente para emissão de relatório, incluindo relatórios de período intercalares. Agendar reuniões com a administração para discutir como, por exemplo, considere as exceções da administração relativa à receita de vendas e as datas dos relatórios a serem emitidos, e outras comunicações, como cartas de representação da administração e comunicações dos encarregados da governança, e determinar se são necessárias qualquer comunicações com terceiros, incluindo responsabilidades estatutárias ou contratuais. Tá? Então, isso aqui é muito, muito importante. Tá bom? Basicamente isso. Continuamos seguindo. Tá? Outro aspecto que a gente vai visualizar são as atividades de auditoria preliminares, conhecimentos obtidos em outros trabalhos de auditoria e outros fatores relevantes. Tá? Aqui é interessante, nós vamos ver aqui um comparativo de outros trabalhos que foram feitos. E aí o auditor ele vai verificar ali, tá, de fato, distorções relevantes que já foram identificadas. Tá? E aí ele vai verificar, fazer essa comparação. Tá? Então, determinar a materialidade para propósito do planejamento, identificar áreas que possam apresentar um alto risco de distorções relevantes, identificar o impacto do risco avaliado de distorções relevantes no nível das demonstrações financeiras gerais sobre a direção, supervisão e a revisão da auditoria. Então, diversos aspectos aqui são interessantes. Para isso, ele utiliza outros relatórios. Natureza, época e extensão dos recursos. Isso aqui, tá? Basicamente, um outro aspecto bem pontuado. Tá? Então, selecionar a equipe de auditoria e dividir o trabalho entre os membros, determinar o grau apropriado de supervisão dos membros, elaborar elementos de imprevisibilidade ao selecionar procedimentos de auditoria e orçar o tempo a ser usado para a área com altos riscos de distorções relevantes. O auditor deve documentar, na forma de memorando, a estratégia de auditoria com as principais decisões sobre seu escopo e seu período e sua conduta. Essa documentação inclui a lista de decisões mais importantes necessárias para planejar a auditoria e informar a equipe sobre o processo de planejamento.
e é uma parte obrigatória para os papéis de trabalho de auditoria. Tá bom? Então, aqui o que o auditor tem que fazer? Então, nessa fase aqui, tá? É a fase que ele vai selecionar a equipe de auditoria, dividir o trabalho entre os membros, cada um vai fazer a sua etapa, determinar o grau apropriado de supervisão dos membros, elaborar elementos de imprevisibilidade ao selecionar procedimentos de auditoria, orçar o tempo a ser usado para as áreas com alto risco de distorções relevantes. Ok? Primeiro passo. Segundo passo é que o auditor deve documentar. Na forma de quê, pessoal? Na forma de memorando a estratégia de auditoria com principais decisões sobre o seu escopo. Então, deve documentar a estratégia. Tá? Então, aqui a estratégia vai conter o quê? As principais decisões sobre escopo, período e conduta. Essa documentação inclui uma lista de decisões mais importantes necessárias para planejar a auditoria e informar a equipe sobre o processo de planejamento. É uma parte obrigatória dos papéis de trabalho de auditoria. Ok? Próxima tarefa enfrentada pelo auditor é desenvolver um plano de auditoria que responda a possíveis riscos de situações relevantes identificados durante o passo 1 e 2, respectivo processo. As normas de auditoria exigem que o auditor desenvolva um plano que inclua. Então, vamos lá. Tá? A próxima tarefa enfrentada é desenvolver o quê? Um plano de auditoria. Tá? Que responda possíveis riscos de distorções relevantes identificados durante o passo 1 e 2. Basicamente isso. Então, aqui, risco durante o passo 1 e 2. Basicamente isso. E aí, esse plano vai ter que incluir a natureza, época e extensão dos procedimentos, tá? Dos riscos planejados para identificar o risco de distorções relevantes nas demonstrações financeiras e no nível das acessões. Tá? Deve conter também a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria para responder os riscos avaliados de distorções relevantes no nível das acessões relevantes. Basicamente isso. E também conter outros procedimentos de auditorias necessários para permitir que o auditor cumpra as normas de auditoria geralmente aceitas. Então, 3 etapas. Tá? Natureza, época, distorções dos procedimentos, a fim de identificar o quê? Risco de distorções relevantes. Vamos lá. Natureza, época e extensão dos procedimentos, a fim de responder aos riscos avaliados de distorções relevantes das acessões relevantes. Tá? E 3, outros procedimentos para permitir ao auditor cumpra o quê? As normas de auditoria geralmente aceitas. Certinho? Espera que o auditor revise o plano, como lhe parece adequado, durante o trabalho. No processo de planejamento, ele considera a natureza, época e extensão da supervisão necessária da equipe de auditoria e planeja a revisão do seu trabalho. A supervisão adequada do trabalho da equipe é responsabilidade do sócio encarregado pela auditoria. A atividade na qual deve informar a equipe de auditoria quais são as suas responsabilidades. 2, dizer seus membros
que ele deve chamar a atenção do sócio encarregado para questões de contabilidade e de auditoria que considere relevante. E 3, revisar o trabalho da equipe de auditoria para avaliar se o trabalho foi realizado e documentado e determinar os seus resultados das evidências confirmam as conclusões extraídas. Tá bom? Então, basicamente isso. Então, o sócio encarregado é que a responsabilidade tem essas 3 responsabilidades. Responsabilidade 1, responsabilidade 2 e responsabilidade 3. Tá? Basicamente isso. Um plano pode ser desenvolvido para abordar questões importantes identificadas na estratégia de auditoria depois de sua conclusão. Tá? O plano de auditoria, que é mais detalhado do que a estratégia de auditoria, lista procedimentos específicos que dependem do resultado, procedimentos de avaliação de risco. Nós falamos isso, acho que na aula 5 ou 6. A documentação do plano é um registro da natureza, da época e extensão dos procedimentos de avaliação de risco ou outros procedimentos de auditoria no nível das asserções relevantes em resposta a riscos avaliados. Para essa documentação, que deve fazer parte dos papéis de trabalho da auditoria, o auditor pode usar programas padrão de auditoria ou listas de verificação de auditoria. Tá? Basicamente, aqui está dizendo aqui, tá? A forma de trabalho, o detalhamento do trabalho, o que o auditor pode usar, o que não pode, o que deve, o que fica mais fácil, tá bom? Mudança na estratégia no plano de auditoria que ocorra durante a auditoria precisam ser documentados os papéis de trabalho da auditoria e explicar a razão de tais mudanças. Ok? Então, a gente tem que entender o quê? Que existem situações que podem mudar, tá? A estratégia ou o plano de auditoria, tá? Mas isso precisa o quê? Ser documentado nos papéis de trabalho. Ok? Então, isso aqui é bastante importante. Aqui ele vai trazer uma questão no quadro 2.5, mas esse quadro aqui não possui aqui. Tá? Então, a gente não tem o quadro aqui para poder explicar esse último parágrafo. Ok? Então, pessoal, a aula fica por aqui. A gente termina essa aula aqui. Tá? Leiam bastante esse material. E aí, a gente vai chegando aí mais perto da nossa próxima atividade. Ok? Tudo de bom. Aguardo os senhores no próximo encontro.